A astronomia e a astrologia, ela confundem todo mundo. É muito confuso até na hora de falar se você é astrônomo ou astróloga, porque é uma confusão mental e por mais que os dois eles acabam tendo uma similaridade, né? Porque tá falando sobre astro, qual é a diferença? E você entende que um é uma ciência e o outro é uma pseudociência? Como você enxerga isso? Porque eu vejo que você faz conteúdo também de astrologia. Como é para uma física, uma astrônoma, falar de astrologia também? Então, eu falo de astrologia a partir do viés cético, né? Então, a gente sabe que a astronomia e a astrologia dividiram uma única origem, que nada mais é do que uma das mais antigas ciências, que é o ato de você observar o céu. E durante muito tempo, os astros tinham um certo significado na vida das pessoas. E realmente tinha, no sentido de que os astros guiavam a época de plantar, a época de colher, enfim, guiava toda uma sociedade, porque o abastecimento da sociedade era guiado na agricultura, a agricultura dependia da observação do céu, consequentemente, a agricultura também guiava as navegações, então era uma sociedade que vivia em função do céu. E aí, nessa época, realmente os astros tinham algum significado. Mas era um significado real, porque eles nada mais faziam do que mapear as estações do ano de acordo com o céu. E isso a gente sabe muito bem hoje em dia, mas ao longo do tempo, a gente sabe que os astros também tinham interpretações mitológicas. E essas interpretações mitológicas variam de sociedade para sociedade. Então, cada sociedade vai ter uma interpretação, um significado diferente. E, por exemplo, Galilei Galileu, ele viveu nessa época em que a astronomia e a astrologia se difundiam em uma só. Primeiramente porque o método científico, ele ainda não existia. Então, a gente não tinha esse conceito de ciência que nós temos hoje. Então, para eles, não existia você estudar sobre algo e o único dado confiável ser a matemática e a lógica. Para eles, você dar um significado, seja divino ou seja espiritual, era algo que era tão válido quanto a matemática e a lógica. Perfeito. Então, tudo caminhava de uma forma só. E mais do que isso, esses astrônomos do passado, eles também prestavam atividades aos reis, aos governantes da época. Então, eles liam tarôs, eles faziam previsões, e muitas dessas previsões custeavam toda a vida e financiavam a pesquisa deles, financiavam o trabalho deles. Porque se Galileu Galilei tivesse só trabalhado para falar o Sol não gira em torno da Terra, ele teria passado fome a vida inteira, e não foi bem assim. Ele fazia ali o seu trabalho com o que a gente hoje chama de astrologia. E isso se deu com muitos outros astrônomos também, por exemplo, Kepler, porque nessa época fazia sentido. O método científico ainda não tinha sido estruturado. Esse paralelo do que é divino com o que é cético ainda era muito misturado. Então, com o passar dos anos, com o método científico, principalmente com René Descartes, a gente veio a desenvolver uma ciência e aí sim houve a divisão daquilo que é ciência, então a astronomia, daquilo que não é ciência, que é a astrologia. Então, na ciência, nós vamos ter 3 bases, que são observações, que a gente precisa ter provas observacionais daquilo que a gente está falando. A gente precisa ter um conjunto de teorias, ou seja, um conjunto de ideias que vai respaldar as nossas observações e um conjunto de leis matemáticas. Então, a gente precisa de equações que provem as nossas explicações e as nossas observações. Então, se você não tem isso, você não tem ciência. E no caso da astrologia, nós temos observações, mas nós não temos a comprovação daquilo que as teorias dizem. Então, a gente precisa fazer um experimento científico, por exemplo, que consiga ser replicado em qualquer lugar do mundo e você obtenha os mesmos resultados.
E não é o que acontece com a astrologia. A gente vê que a astrologia tem um viés muito forte culturalmente, né? Sim. Então, a depender da região do globo que você estiver, você vai ter interpretações diferentes de astrologia. Tanto que dentro da própria astrologia, você tem diversos tipos de astrologia. Então, igual, por exemplo, no cristianismo, a gente tem os católicos, a gente tem os protestantes. Dentro da astrologia, a gente tem diversas vertentes. Então, como algo que se propõe a ser uma verdade para a gente entender o universo, pode ter diferentes interpretações tão distantes. E mais do que isso, a gente nunca tem provas que vão para além de algo que é extremamente provável. Então, todos os estudos que dizem respeito a astrologia, quando a gente compara com o grau de probabilidade daquilo acontecer, é algo meramente probabilístico. Então, você força resultados para você ter uma maior probabilidade de reforçar aquilo que você está querendo provar com a astrologia. Então, não acontece o que a gente chama, por exemplo, de revisão por pares, que é você submeter a pesquisa que você fez, a sua observação, o seu experimento científico, você submete a ele em outras situações. E quando a gente faz isso, a gente obtém resultados completamente diferentes. Então, por exemplo, se eu falo para você, você é de Gêmeos a sua vida inteira, e falo para você, então me dê situações que você vai se identificar com Gêmeos. Você vai ter infinitas. Mas e se eu viro para você e falo, nossa, erraram a sua data de nascimento na certidão, na verdade você não é de Gêmeos, você é de Sagitário. E aí, se você tem um viés muito forte, você vai, nossa, verdade. Fazia todo sentido. Exatamente. Então, aquilo que você falou de Gêmeos foi completamente enviesado. Total. E aí você acaba se autorrefutando. E isso a gente vê acontecendo diariamente. E algo curioso que a gente costuma ver nas revistinhas, né, em jornais, são 12 signos do zodíaco. E, na verdade, são 13 signos do zodíaco que nós temos na astrologia, não são somente 12. O zodíaco, ele nada mais é do que as constelações que o Sol passa ao longo do ano. Então, as constelações que o Sol passa, a gente chama de constelações do zodíaco. E essas constelações, elas mudam ao longo dos anos. Porque o céu não é estático, a Terra não é estática. Então, você nascer dia 22 de junho, por exemplo, de 2025, é diferente de você nascer dia 22 de junho de 1800. Perfeito. E muitas vezes, dependendo da astrologia, eles não fazem essa correção. É algo... Caramba, verdade, faz todo sentido. Então, os 12 signos, eles são 12 desde sempre. E quem seria o 13º? Você falou que são 13 atualmente. Ofúcio, que seria a constelação da serpente. Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco direito vai saber. Rapaz, mas, na deve verdade, ter um monte de são cobra 12. aí ao nosso redor e a gente nem sabe, né? Pois é. Pô, que interessante. Faz todo sentido, tá? Eu particularmente, eu não acredito na astrologia. Sou bem cético referente a ela, porque... eu acho que quando você está enviesado a alguma coisa, até mesmo religião, por mais que eu seja cristão, eu sigo o cristianismo, mas eu não sou... Não vou para a igreja nem nada, mas eu sigo o cristianismo. Eu acredito que na religião ela também tem algo muito parecido, porque quando você está enviesado, não importa o que vão falar para você, tudo vai fazer sentido. Mas é isso, a pessoa quando ela está tão enviesada, você pode chegar para ela e falar, tá, no caso da astrologia, ai, não, descobriram que o seu signo não era Gêmeos, era Sagitário. A pessoa, ela não vai se sentir mal por ter vivido achando que era Gêmeos. Ela vai começar a olhar para trás e ver que fazia sentido. Por quê? Porque a astrologia, para mim, ela é muito baseada em padrões. Padrões normais do ser humano. Então, olha um exemplo que interessante. Já viu esses programas novos que são basicamente todos eles uma cópia do Aqueles Caras, que o Aqueles Caras é uma cópia de um quadro americano. Eu participei de um deles, que inclusive era do Vênus. O Vênus ele fez um quadro chamado Aquelas Minas, beleza? E eu participei exatamente no Quem é o Ariano? E adivinha quem era o Ariano? Eu fui o primeiro eliminado. Porque a desculpa que eles usaram tu é gente boa demais pra ser ariano. Ariano é muito FDP,
Pô, não é possível que você seja ariano. Gente. Tá eliminado. E aí, foi passando, quando eu volto, falei, eu sou ariana. Ah, não é possível. Então, assim, é interessante você ter um quadro como esse, porque quando você não tá enviesado, você não sabe qual é o signo da outra pessoa, não tem como você descobrir. Porque os padrões que você acha que realmente vão acontecer naquele signo, não é um padrão de fato. É só se você olhar pra ali, sabendo que a pessoa é, tu falar, realmente você parecia ser ariano, mas eu dei mole. Então, assim, é uma parada, a astrologia, pra mim, a história que você contou, ela é bem legal e faz todo sentido pra mim. Eu não tinha noção dessa história de que isso vem lá de trás, porque uma parada que eu vi recentemente, eu achei muito interessante, é que no passado, até mesmo os reis da Grécia, entre outros países, eles eram... as pessoas diziam que ele teve um chamado, ele era filho de algum dos Zeus, por exemplo. Eu sou filho dos Zeus, então eu sou o rei aqui da Grécia. E a galera acreditava, por quê? Não tinha como refutar. E aí, o mínimo de conhecimento de astronomia que aquela pessoa tinha, ele chegava e falava, eu vou te provar que eu sou um filho de Deus. Ano que vem vai ter um eclipse tal. O meu pai vai mandar um eclipse. Então, tudo é baseado em observação. E aí, como a pessoa era ignorante na época, não tinha noção, isso foi se quebrando a partir do momento em que os grandes filósofos do passado, e aí você pode contar um pouco mais sobre a história da ciência, né? Os cientistas do passado começaram a olhar para isso e falar, opa, peraí, como assim você é filho de Odin ou filho do Kratos e você não tem como me provar isso? E aí a pessoa começa a estudar e me conta mais um pouco aí, porque aí a partir de agora eu vou estar só falando de achismo e eu acho que você entende mais sobre a história da ciência. Realmente foi um movimento de... como diria, quase que uma revolução mesmo. Os cientistas do passado, eles se sentiram na posição de, vamos fazer alguma coisa aqui, porque isso aqui tá uma bagunça, cada um fala o que quer e não prova nada. O que originou a ciência? Você sabe? Você consegue explicar aqui pra gente? Então, na verdade, isso foi um processo muito demorado. Em alguns lugares ele aconteceu antes e outros lugares aconteceu depois. Mas antes eu só gostaria de fazer um breve comentário sobre o que você falou de observação de padrões, né? E a gente pode substituir a palavra padrões por dados. Então, se a gente observa que a maioria das pessoas de Sagitário, sei lá, são animadas, a gente pode ter dados. Mas aí, esses dias eu postei um vídeo no Instagram com uma frase de Henri Poincaré, que ele fala que uma pilha de pedras não é uma casa, assim como uma pilha de fatos não é ciência. A gente precisa de pedras para construir uma casa e a gente precisa de fatos, de dados para construir ciência. Mas só os dados, eles não são suficientes. E muitas vezes a gente tem dados enviesados e não somente isso, dados manipuláveis. E estabelecem uma relação de causalidade que muitas vezes não é real. Então, por exemplo, se eu observo, janeiro, a produção de tomate aumentou em 50% e os acidentes também aumentaram em 50%. Nossa, os dois dados aconteceram simultaneamente, mas um não necessariamente tem uma relação de causalidade com o outro. E essa busca de padrões, essa busca de sentido dentro da ciência, nem sempre vai corresponder às nossas expectativas. Então, às vezes, essa coincidência das pessoas de Sagitário serem mais felizes pode ser um caso isolado dentro de um breve grupo que a gente fez essa pesquisa, ou pode ser, de fato, devido a algo que não necessariamente esteja ligado ao signo dela. Então, existem milhares de outras explicações. Total. Mas é muito fácil e muito atrativo você chegar com um dado, chegar com porcentagens, porque é algo extremamente palatável da pessoa. Ela só precisa de uma prova para confirmar aquilo que ela quer acreditar. Então, você não precisa se esforçar muito. E é aquele argumento também que você já utilizou, que sempre vai ter uma saída. Então, elas podem falar, por exemplo, que não acertaram o seu signo por conta do seu ascendente. Isso. Então, sempre vai ter uma escapatória. E o problema da astrologia não é o problema de você entender que isso é uma crença. Para mim,
Ok. Inclusive, fico feliz as pessoas que assumem isso. Mas o problema é você querer provar algo que ela não é, que no caso, ela não é ciência. E aí a astrologia tem todo um apelo ao passado, ao que é antigo, então ao conhecimento. E as pessoas acham que só porque um conhecimento é antigo, aquilo é verdadeiro. Então, por exemplo, são crenças irrefutáveis. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.